Nosso próximo painel é o painel de número 5, intitulado Financiamento dos Investimentos em Infraestrutura. Para nos guiar neste debate, convidamos à mesa a senhora engenheira Esmeralda Dourado, conselheira do Fórum de Integração Brasil-Europa, gestora e empresária. O senhor Nicolas Pinot, diretor adjunto de Assuntos Financeiros e Corporativos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E prestigiando as tecnologias e inovações, convido ainda para a participação virtualmente conosco o senhor Júlio Raimundo, diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Gostaria de sugerir que, após as palavras da senhora engenheira Esmeralda e do senhor Nicolas, pudesse, então, aqui intervir com 2 vídeos inspiratórios, gravados especialmente a este fórum, dos senhores Luciano Coutinho, professor e consultor, ex-presidente do Banco Central de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, de 2007 a 2016, e Jorge Arbache, vice-presidente do setor privado do Banco do Desenvolvimento da América Latina e Caribe, CAF. Para este painel, contamos com outros 45 minutos. Ilustres componentes da mesa, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar o FIB pela iniciativa deste evento, como um todo, e, obviamente, que agradecer aos membros deste painel. Os que estão presentes é só o Nicolas Pinot, mas temos mais o Júlio Raimundo, que está a leimar em terras de Vera Cruz, a acompanhar-nos e que está a ouvir-nos bem pela reação dele. E, claro que, como já foi aqui dito, teremos, usando as tecnologias digitais, também 2 participações através de um vídeo. E, claro, agradecer também aos presentes e àqueles que nos acompanham em termos remotos. Eu acho que, para manter a eficiência da utilização do tempo, não iria fazer aqui nenhuma intervenção inicial e pedia ao nosso speaker, Nicolas Pinot, para fazer já a sua intervenção. Eu não fiz uma apresentação das pessoas que vão estar neste painel. O Nicolas, que é diretor adjunto do Assuntos Financeiros e Corporativos da OCDE, portanto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, e que está aqui presencialmente, e que é o, digamos, quem vai fazer a exposição deste painel, portanto, que é o nosso speaker, e depois temos os 2 vídeos do professor Luciano Coutinho e do Jorge Arbates, portanto, já foi aqui pela pessoa que me antecedeu explicado quem eram, e depois teremos também o Júlio Raimundo, que é o diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp e do Centro de Indústria do Estado de São Paulo, também estará a acompanhar-nos e que vai intervir remotamente nesta nossa conversa. Nicolas, please. Boa tarde a todos. Peço desculpa, mas não vos posso falar em português. Por isso vão ter que se contentar com a minha versão francesa de inglês. Muito obrigado em primeiro lugar aos organizadores pelo convite. Tenho uma apresentação em PowerPoint. É claro que se relaciona com o financiamento da infraestrutura, mas de facto será mais lato do que apenas o financiamento das infraestruturas. Porque quando falamos do financiamento das infraestruturas, temos que olhar para o governo ou a governança das infraestruturas também como questões relacionadas com padrões e medições métricas. Slide seguinte, por favor. Next slide.
Por isso, deixa-me estabelecer a base, o fundo, já foi mencionado na sessão anterior, e para começar com as necessidades de infraestrutura, a infraestrutura que precisamos na conjuntura atual. Pode ser relativamente rápido, já mencionei isto anteriormente, a digitalização e a transição para o net zero, as preocupações climáticas e também falarmos sobre infraestruturas que respeitem a biodiversidade. E por isso sabemos quais são as necessidades e neste slide estou a oferecer alguma ordem de magnitude. Por favor, não assumam estes números pelo seu valor facial, porque realmente é apenas uma questão de magnitudes. Isto são números que vêm da OCDE, do Centro de Infraestruturas Globais, e que existem aqui neste mundo, mas a realidade é que não sabemos exatamente. E porquê? Porque há uma falta de números em relação à infraestrutura, sobretudo ao nível macro. Por isso, isto são apenas ordens de magnitude. E no que concerne ao fosso de infraestruturas, de acordo com algumas estimativas da OCDE, são cerca de 2,5 trilhões anualmente. Também existem estimativas do que seria ter realmente o investimento público e privado em termos de infraestruturas, e por isso, portanto, tudo isto são estimativas. Por isso, o slide seguinte está muito baixo. Não. Quando temos este fosso de infraestruturas, vemos que teremos que combinar tanto o investimento público como o privado. E foi mencionado na sessão anterior esta dicotomia entre o investimento público e privado, que na realidade nós temos que trazer o investimento privado. E, de facto, a forma de o fazer, em primeiro lugar, é ter uma boa governação pública das infraestruturas, e isso também foi realmente discutido longamente na sessão anterior, e isto é a forma de garantirmos que estamos a oferecer uma visão clara ao investidor sobre os planos de governo das infraestruturas. Por isso, temos uma recomendação. A OCDE sabem que emite estes standards mais soft em relação à governança pública das infraestruturas, e nesta recomendação nós fazemos o caso para que a infraestrutura pública seja transparente, o seu governo, portanto, que tenha preste contas, e temos um enquadramento institucional para o planeamento e para a oferta de infraestrutura. Por isso, neste slide temos os diferentes elementos desta recomendação e, de facto, relaciona-se bem com os princípios do investimento de qualidade nas infraestruturas. Estes princípios foram acordados pelos membros do G20 em 2019, com a presidência japonesa, e o que exige do lado do governo público ter a qualidade destas infraestruturas públicas, e lembrar-nos que temos estas listas e que podem ser resumidas aqui, como eu disse, pela transparência, a responsabilização, também que o sistema de orçamentação e fiscal ao longo do ciclo de vida da infraestrutura e dos seus requisitos. E estes requisitos no contexto crítico e mais complexo também, para garantir que a transição funciona a net zero, porque assegurar que esta transição funciona
a net zero e, portanto, a mitigação climática e adaptação também, e como eu mencionei anteriormente, a biodiversidade, e temos que ter uma regra de governo e de uma abordagem também na coordenação entre os diferentes departamentos dentro deste governo, ao nível nacional. Depois temos que acrescentar também esta governação multilevel e assegurar uma boa coordenação entre os vários níveis de governo no país. Então, isto é qualquer coisa que é realmente importante e nós olhamos para o que são exatamente os arranjos institucionais que os governos estão a estabelecer para oferecer precisamente estes requisitos e para estabelecer o governo das infraestruturas, uma governação que seja adequada. Por isso, a primeira coisa que precisamos de ver nos países da OCDE para compreender qual é a governação da sua infraestrutura, como é que é organizado dentro dos governos e entre os diferentes níveis de governo. A primeira coisa a notar é que isto forma parte desta transição para o net zero, tendo em conta as preocupações climáticas, faz parte da estratégia da maior parte dos governos. Para vos dar alguns números, quase 70% dos países investem em projetos-chave para a implementação da sustentabilidade. Quase 60% dos países centram-se na identificação das sinergias transversais para reduzir os impactos negativos com os projetos de infraestrutura e 56% centram-se na adaptação e em adaptando as estruturas existentes. E, de facto, para conseguirmos estas prioridades, são essencialmente estas três formas de organizar a governação das infraestruturas nos governos. Vamos dizer que o mais prevalecente, a forma mais prevalecente de organização é ter um ministro da infraestrutura, ter um Ministério da Infraestruturas. Vemos aqui nos vários países em que temos um Ministério da Infraestrutura que está responsável pela planificação e também pela supervisão da oferta dos projetos de infraestrutura. Isto é uma modalidade prevalecente e é a tendência que vemos em termos de organizar exatamente o que eu mencionei anteriormente, que é realmente esta coordenação entre os governos e tem os seus méritos, é claro, porque assegura uma boa coordenação transversal aos diferentes departamentos, água, energia, transportes, no que toca ao definir as estratégias. Em 15% dos casos, isto é o Ministério das Finanças que está responsável por supervisionar e isto assegura, digamos, uma boa coordenação, um bom alinhamento entre a alocação dos orçamentos, o investimento de capital e os projetos em desenvolvimento. Depois, no resto dos países, esta governação da infraestruturas está descentralizada ao nível de vários ministérios. É claro que tem os seus méritos, porque aqui pode-se contar com o conhecimento especializado desses vários ministérios, mas é claro que também levanta desafios em termos de coordenação. Slide seguinte, por favor. Agora, passando ao setor privado, como assegurar que a gestão dos governos em relação aos investimentos privados em infraestruturas? Uma das coisas que eu devo mencionar de início é que, de facto, quando olhamos, por exemplo, para os investidores institucionais, eles fazem uma alocação de menos de 3% do seu portfólio à infraestrutura. E também vemos que a maior parte dos investimentos de infraestruturas
Não me interessa. Eu peço desculpa, estávamos sem som. Também em relação ao diálogo sobre as infraestruturas e, sobretudo, com os investidores privados, quais são os requisitos privados na infraestrutura? Em primeiro lugar, a primeira mensagem que recebemos deste diálogo é que existe um compromisso do setor privado para investir na infraestrutura sustentável. Isto é uma coisa. Depois, o setor privado põe precisamente a ênfase no construir um pipeline de infraestruturas, de projetos de infraestruturas que, em geral, o setor privado menciona como realmente um elo em falta. Não existe um pipeline de projetos de infraestruturas concretos, sobretudo projetos de infraestrutura, que o setor privado identifique e que planifique o seu investimento nessa base. Criando este oleoduto, nestes investimentos bancáveis, então vemos que há um papel a desempenhar e também é que os projetos são viáveis através do crédito e instrumentos de crédito. O segundo aspecto é claro, e já foi mencionado anteriormente, é ter um enquadramento de regulação e, particularmente, quando existem procedimentos legais contra projetos de infraestrutura, e isto é previsível e que sejam de resolução fácil nestes casos. Em geral, uma das coisas que os investidores privados veem é que seja previsível e estável este ambiente de regulatório, e isto que está em falta. Depois, o outro aspecto é a falta de dados. Existe uma falta de dados, de estatísticas sobre o investimento em infraestrutura, incluindo ao nível nacional. De facto, se olharmos para as contas nacionais, há uma informação muito limitada sobre os ativos de infraestruturas a nível nacional, também uma falta de dados sobre os planos de governo da infraestruturas e para o setor privado. Isto é um problema e um desafio. Slide seguinte, por favor. É só focar muito rapidamente em dois aspectos. Mencionei a questão da previsibilidade e da estabilidade do ambiente regulatório. Precisamos de ter um mapeamento e um inquérito dos membros da OCDE e do G20 em termos destes relatórios e das parcerias de investimento privado em infraestrutura. Existem várias preocupações. Se olharmos para a Europa em particular e os investidores privados que estão, e o aspecto regulatório, aqui existe uma percepção que os processos regulatórios são muito complicados. Na América do Norte tem sobretudo a ver com problemas com a viabilidade do pessoal pós-Covid, também nas Caraíbas, portanto também é mais a questão das parcerias público-privadas e também o setor privado cooperar no contexto destas PPPs. E também existe um aspecto em particular que é interessante, que é as restrições à pertença aqui. Depois o slide seguinte. Vamos falar 500 a hora. Um outro aspecto que eu gostaria também de insistir é na paisagem que é apenas um esboço e que é um impedimento para o investimento na infraestrutura, conforme está no slide. Como eu disse anteriormente, falando sobre isto por si, existe uma falta de definição. De facto, é surpreendente, mas quando olhamos para as contas nacionais, transversalmente aos países, não temos
um sistema harmonizado e único e uma definição de infraestrutura entre os países. Pode ser surpreendente que seja o caso, mas é por isto que a OCDE está a trabalhar nestas estatísticas para conseguir uma definição única em todos os membros da OCDE do que é que realmente é infraestrutura e como é que podemos incorporar isso nas contas nacionais. Não é apenas uma questão de definição, é uma questão de recolha de dados. Como é que se pode recolher dados fiáveis se não temos uma definição única e unificada. Por isso, este é o primeiro impedimento. O segundo, e depois aqui já estamos a focar a dimensão ESG, não há também um entendimento comum do que é que isto é. Apenas para lembrar, é o ambiental, social e a dimensão de governança também, portanto pode ser o financiamento em geral, neste caso em particular para a infraestrutura, até que ponto essas dimensões são incorporadas no desenvolvimento de projetos de infraestrutura e como é que são acedidas, ou qual é a avaliação do risco potencial. E depois também fizemos um mapeamento de 21 iniciativas que tentam avaliar estas dimensões nos projetos de infraestrutura. E o que vemos nestas 21 iniciativas é que, em primeiro lugar, e peço desculpa por dizer isto, mas são muito rudimentares. A maior parte das vezes, por exemplo, este tipo de qualificações dos projetos de infraestrutura dizem tem uma consideração de género nos seus projetos de infraestrutura, sim ou não? E isto é uma forma muito binária de avaliar a dimensão de género, mas não existe uma granularidade, por assim dizer, para quantificar até que ponto este projeto de infraestrutura, na realidade, tem atenção às questões de género e que seja compatíveis com os objetivos do Acordo de Paris. Portanto, os aspectos da integração, também da anticorrupção. Por isso, na realidade, estamos na primeira fase de incorporação desta área no desenvolvimento das infraestruturas. E aqui existe realmente muito trabalho a fazer. Depois há a questão dos dados. Claramente existe também uma polémica, porque existem muito poucos fornecedores de dados relacionados com este aspecto. Na realidade, a maior parte, como eu disse, são muito rudimentares, a maior parte das vezes binários, e depois, por fim, o que vemos é que existe uma fragmentação dos standards neste aspecto. Eu já mencionei 21 iniciativas, de facto existem muitas mais, de pontuações e de escalas com diferentes metodologias. Por isso, para o setor privado, é muito fragmentado, é uma paisagem muito fragmentada e em termos de conhecer exatamente como investir na infraestrutura. E isto é problemático. Por isso, eu gostaria apenas de concluir com o último slide. Então, qual é o planeamento da OCDE para ajudar esta conversa internacional? Primeiro, trabalhar sobre os dados, na definição, como eu disse, e isto é o que a nossa Comissão de Estatística está a fazer, porque são um pouco o pão e a manteiga da OCDE, e estamos também a trabalhar na resiliência das infraestruturas, como acompanhar e apoiar os decisores políticos em termos de definir precisamente as estratégias para o desenvolvimento de infraestruturas resilientes. Isto será incumbente à nova presidência da União Europeia. E depois a última prioridade é relacionada olhando para estas considerações nas infraestruturas e tentar realmente surgir com alguns princípios para garantir a viabilidade destes diferentes standards e medidas. Por isso, mais clareza tanto para os governos e também para o setor privado e para os seus investidores. Por isso, vou parar aqui. Muito obrigado.
Thank you, Nicholas, for your interesting address. And before we pass to the videos, I would seize the moment to ask a question. The gentleman is putting the device for the translation. I thank you for your interesting address to us, and I will seize the moment to ask a question, which will be, in a synthetical way, the recommendations that you would make for, in the scope of the financing for the investments in infrastructure to understand the ISG agenda. Recommendations, please. Bom, como eu disse, eu penso que o grande desafio agora para investimento ISG nas infraestruturas é ter, na realidade, ter o entendimento do que é o ISG, assegurar que estamos a falar da mesma coisa. E isto é verdadeiro porque o risco é legítimo. A lavagem do ISG é um obstáculo, tem a ver com género, tem com governação, com integridade e tudo o que tem a ver com isso. Portanto, para isto funcionar a nível internacional, e a minha recomendação será para os governos e as organizações internacionais como a OCDE trabalharem em convergência e numa matriz e assegurar que temos um plano consistente, um cenário que corresponda e é aqui o que necessitam para investir no ISG e o que vai prevenir a lavagem, o branqueamento do ISG. E é isso que a OCDE está a tentar fazer. Obrigada. Eu talvez sugerisse que então se passasse agora à parte dos vídeos antes de continuarmos os nossos trabalhos. Olá a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa importante conferência e, enfim, espero poder contribuir para o debate. Eu queria tratar de um ponto específico, que é o que eu estou chamando de uma ponte entre a América Latina e Caribe e a Europa, por meio, sim, da energia, mas dentro de uma perspectiva um pouco mais específica. E essa perspectiva é aquilo que eu estou também chamando de power shoring, em contraposição à ideia de nearshoring, que é toda aquela política americana para atrair empresas americanas e, enfim, ocidentais que hoje estão na Ásia, especificamente na China, para voltarem para a região ou para regiões próximas dos grandes centros consumidores, como Estados Unidos e Europa, beneficiando-se de mão de obra barata e outras condições que proporcionariam aquilo que hoje, de alguma forma, a China oferece. No entanto, eu acho que essa visão de nearshoring, de alguma forma, ela é ultrapassada, especialmente pela questão da evolução tecnológica, que tem reduzido muito a importância da mão de obra per se, já que máquinas, equipamentos, inteligência artificial, etc., robôs e tal, tem feito, às vezes, da mão de obra, só que com muito mais produtividade, mais e melhor ordenamento, e daí vai. O power shoring é um princípio que norteia a atração de investimentos que podem ser também da Ásia, da China, para os grandes centros, ou para regiões próximas aos grandes centros consumidores, Europa e Estados Unidos, especialmente, mas por conta da possibilidade de se oferecer energia verde, barata, segura e abundante. Eu acho que muito mais do que a mão de obra foi no passado, hoje e mais ainda no futuro, a energia verde, as condições ambientais serão os principais fatores atratores ou de atração do investimento estrangeiro, especialmente em fábricas, em manufatura. E por que isso pode ser uma ponte entre a América Latina e a Europa? Porque, de um lado, a América Latina tem condições, mais do que qualquer outra região, de oferecer energia verde e abundante. Vários países hoje da região já têm uma matriz verde. Esses são os casos, por exemplo, de Brasil, Uruguai, Paraguai, Costa Rica. Outros países seguem a
passos largos nessa direção, como o Chile, como Colômbia e outros, o que proporciona ou cria as condições favoráveis para que novos investimentos, incluindo aqui investimentos em hidrogênio verde, possam se transformar numa grande plataforma de produção de bens que são intensivos em energia. E quando a gente tem o toma em questão, que a Europa passa hoje por um grande estresse de segurança energética, quer seja por conta da guerra da Ucrânia, quer seja por conta da dependência da Europa de energia fóssil da Rússia, quer seja pela exposição que a Europa tem a temas geopolíticos, quer seja pela exposição que muitos centros de produção manufatureira da Europa hoje se encontram em uma condição também de estresse por conta disso tudo que eu acabei de falar. Quando a gente olha para frente, parece razoável pensar que a América Latina poderia ser um aliado da Europa na produção de bens que são intensivos em energia. Quando a gente pensa em temas como, por exemplo, o CBAM, que é um novo imposto que está sendo discutido no âmbito de Bruxelas para a contabilização da pegada de carbono daquilo que é importado pela Europa, esse fator do power shoring se torna também um fator bastante atrativo, colocando ou somando ao que eu já tinha falado. Um outro ponto que vale a pena considerar é que a Europa hoje, por conta da segurança energética, está reativando usinas de produção de energia sujas, incluindo carvão e outras. Tudo isso em conjunto sugere que, quando a gente olha para frente com uma visão de médio e longo prazo, considerando que a América Latina tem essa condição única de produção de energia verde e barata, abundante e segura, considerando que tem uma relação, que já existe uma relação muito próxima entre a América Latina e Caribe e Europa. Por exemplo, isso se expressa no estoque de investimento estrangeiro direto na região, que é elevadíssimo. Uma visão compartilhada, uma visão comum em vários aspectos entre as duas regiões. Então, olhando para frente, investimentos em energia verde aqui na região parecem ser atrativos para a própria região, por definição, mas também para a própria Europa. Então, o que nós poderíamos propor? O que a gente vê pela frente? O que nós aqui no Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, a CAF, estamos estruturando? A gente está estruturando, fazendo do Power Shoring uma plataforma para atração de investimento estrangeiro que tem como objeto tudo isso que eu já falei. Uma relação ganha-ganha entre a região aqui da América Latina e Caribe e a Europa. Para isso, claro, são necessários vários requisitos ou várias condições que têm que ser satisfeitas, e talvez a mais importante delas, claro, é a produção de energia verde e barata, incluindo o hidrogênio verde. As estimações hoje disponíveis já mostram que o hidrogênio verde, o quilo de hidrogênio verde, terá o menor preço no mundo ao longo dos próximos anos, por conta das condições específicas da América Latina, mas é preciso ter, claro, uma condição de produção dessas energias verdes de uma forma muito mais estruturada, ordenada, de tal forma a se constituir essa plataforma de oferta de energia verde e com as condições que eu já mencionei. Claro, isso iria requerer também investimento maciço na produção dessas energias. A região hoje já priorizou a sustentabilidade como ponto central do crescimento econômico, mas para que ela possa se transformar numa plataforma com essa visão mais ambiciosa, serão necessários investimentos em montantes ainda maiores. E aqui, de novo, a Europa pode contribuir. E pode contribuir não apenas com recursos, mas também com tecnologia, seja tecnologia dura, com CAPEX, como também com a parte de gestão. Além disso, outros temas também são importantes, como, por exemplo, segurança jurídica, a institucionalidade, toda a parte de regulação, toda a parte de capacitação de mão de obra, de estruturação das cadeias de valor,
de temas de facilitação de comércio e de investimentos. Enfim, no final das contas, a proposta é essa, é nisso que a gente está trabalhando, a ideia de fazer do Power-Shoring uma ponte entre a Europa e a América Latina e Caribe, atendendo aos interesses de ambos os lados do Atlântico, uma visão de crescimento estável e dentro de tudo aquilo que a gente entende da agenda do Acordo de Paris. Então, enfim, essa proposta que eu gostaria de deixar para vocês e agradeço pela atenção e pela participação. Eu quero agradecer à FIB pela honra desse convite e participar nesse seminário, e particularmente sobre o tema do financiamento à infraestrutura. Nós sabemos que o Brasil tem subinvestido em infraestrutura, inclusive levando a uma depreciação do estoque de sua infraestrutura por investir aquém das necessidades de reposição. Além disso, para a sustentação de um ciclo de crescimento, é essencial que a formação bruta de capital fixo, especialmente em infraestrutura, suba dos atuais 16,5%, 17% do PIB para algo próximo a 20%, 21%. Significa 4 pontos de percentagem a mais sobre o PIB ao longo de um período de 3, 4 anos. Na medida em que esses investimentos têm prazo de maturação razoavelmente longo, eles se superpõem no tempo e significa que nós teremos que agregar algo como 100 bilhões de reais ao ano adicionais ao investimento agregado ao investimento macroeconômico do país. Isto traz à baila a questão de como financiar a infraestrutura que demanda créditos de longo prazo, de longa maturação. No período recente, particularmente desde 2017, quando as taxas de juros caíram para níveis mais razoáveis e chegou a níveis muito baixos durante o ano da pandemia, em 2020, o mercado de capitais brasileiro, e especialmente os papéis corporativos de longo prazo, aumentaram mais de 30% ao ano e triplicaram de tamanho. Estima-se que neste ano de 2022, o volume de crédito de longo prazo via mercado de capitais, financiamento de longo prazo via mercado de capitais, alcançará cerca de 600 bilhões de reais. Claro que uma boa parte desses ativos novos emitidos no mercado de capitais estão relacionados a crédito imobiliário, a operações do setor de construção e a operações do agronegócio, que desfrutam de letras e certificados de recebíveis incentivados com redução de imposto de renda. Portanto, e também as debêntures de infraestrutura estão dentro deste volume. Portanto, o mercado de capitais já é uma realidade e é necessariamente um grande parceiro para os investimentos de infraestrutura. Porém, esses investimentos, este volume de investimentos que pode crescer, especialmente no momento em que as taxas de juros no Brasil voltarem a cair, e há uma expectativa de que isso possa ser possível já ao longo de 2023, à medida em que a inflação venha a ceder e à medida em que exista uma política fiscal credível em termos de estabilização da dívida total, então a questão colocada é se o mercado de capitais sozinho poderia responder a este desafio.
A minha opinião é de que será necessário uma grande parceria entre o crédito público, especialmente através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o mercado de capitais. Essa grande parceria significa reabilitar a capacidade de funding do BNDES e também modular o custo de suas linhas de longo prazo para que seja possível combinar as forças do banco e do mercado de capitais, de uma maneira que o BNDES seja complementar e se foque principalmente nos projetos de grande porte, greenfield, de natureza estruturante e que carreguem um maior risco de demanda. Não? São projetos de prazos também mais longos. Todos os projetos de natureza brownfield, né? Projetos que já geram caixa através de outros empreendimentos associados. Projetos com maturities abaixo de 6,5, 7 anos. São projetos que poderão ser absorvidos pelo mercado de capitais. Portanto, esta grande parceria deveria estar ancorada em, pelo menos, 4 iniciativas. Primeiro, o desenho de fundos garantidores. Eu queria chamar a atenção sobre a necessidade dos fundos garantidores, de tal maneira que permita, por exemplo, o financiamento a projetos pesados de infraestrutura urbana, como metrôs, por exemplo, que dependem de PPPs e, portanto, de contraprestações baseadas nos tesouros, nas finanças estaduais ou municipais, né? E que demandariam fundos garantidores que precisam ser construídos para dar solidez e liquidez a essas garantias, viabilizando a combinação dos créditos de longo prazo do banco com a emissão de debêntures incentivadas pelo mercado. Mas o compartilhamento dessas garantias é essencial para dar solidez e viabilidade a esse tipo de projeto. Finalmente, segunda iniciativa que me parece chave. A taxa de juros de longo prazo do BNDES precisa ser aperfeiçoada porque ela tem se colocado num nível muito mais alto do que as próprias taxas do crédito de longo prazo de mercado. É preciso modular a elevada volatilidade e gerar um mínimo de isonomia entre as taxas do crédito de longo prazo do BNDES com o mercado de capitais. A terceira iniciativa importante é aperfeiçoar o próprio mercado de capitais, que tem sido muito concentrado em poucos investidores estruturados em grandes fundos e grandes gestoras de ativos, através de grandes bancos, com uma base de investidores pulverizados ainda pequena e que não assegura tanta liquidez secundária a esse mercado. Portanto, o mercado precisa crescer a sua base de investidores. Essas iniciativas deveriam também ser complementadas com o atendimento às necessidades do investimento, a formação de capital da indústria, especialmente a indústria de insumos capital intensivo com prazos de maturidade mais longos. Deveria abrir uma janela
dentro do desenho dos títulos incentivados para a semelhança do que já existe para o setor de construção, para o setor imobiliário e para a agricultura, para a indústria, especialmente para a indústria de transformação e projetos de grande porte. Portanto, letras de desenvolvimento industrial deveriam estar também beneficiadas pelo tratamento tributário favorável. Em suma, é esta ideia de uma grande parceria entre o crédito, e especialmente o crédito público de longo prazo, e o mercado de capitais, que me parece o caminho viável, realista e desejável para o desenvolvimento de um novo ciclo de infraestrutura no Brasil. Obrigado pela atenção. Nós estamos praticamente em cima do nosso timing, mas eu não queria deixar de dar a oportunidade ao Júlio Raimundo de ter um pouco de palco. Portanto, ia-lhe pedir para nos dar a sua opinião, nomeadamente em linha com aquilo que foi agora a última intervenção do professor Luciano Coutinho, sua opinião sobre as estratégias atuais do financiamento dos grandes investimentos em infraestruturas, nomeadamente no que diz respeito aos novos players, aos novos instrumentos e aos novos mecanismos que têm surgido recentemente no mercado. E se quiser também falar um bocadinho sobre as parcerias público-privadas e o seu papel e a sua importância, também seria bom. Bom, então eu serei breve aí em virtude do tempo. Acho que grande parte foi endereçado aqui pelos debatedores aí, palestrantes anteriores. Eu queria agradecer aí a FIB, ao IDP, Centro Científico Cultural de Macau, FGV, CNT, FEBRABAN, pelo convite para estar aqui. E, como vocês sabem, eu represento aqui a Fiesp, e o que eu vou comentar aqui, inclusive, a respeito das questões que me foram colocadas aqui pela Esmeralda, elas, na verdade, fazem parte de um trabalho que foi realizado no primeiro semestre desse ano, na Fiesp, pelo seu Conselho Superior de Infraestrutura. Esse Conselho Superior, ele tem como representantes e conselheiros executivos que operam nas principais estruturas, empresas e organismos de infraestrutura no Brasil. É uma visão bastante pragmática e acho que muito oportuna para o momento que vivemos. Acho que é importante colocar também que essas colocações e esse trabalho ele foi levado aos candidatos à presidência da República e apresentados também às suas assessorias econômicas em debate específico na Fiesp, com os técnicos da Fiesp. Eu acho que o argumento central aqui, que é muito importante repisar, aqui, que talvez não seja tão óbvio para observadores internacionais, mas no Brasil, eu acho que é importante reforçar, é que nos últimos anos o Brasil tem vivido um cenário de muita polarização política, mas isso também vai para a economia. Quer dizer, a gente oscila muito entre o público ou o privado. Eu fiquei bastante feliz aqui de ouvir atentamente as intervenções desses 2 primeiros dias aqui do painel e recorrentemente perceber que tem havido uma mudança muito saudável para se colocar aquilo que me parece óbvio para a agenda de infraestrutura, é que não é o público ou o privado, como muitas vezes se coloca no debate do Brasil, muito contaminado pela ideologia. Na verdade, é público e privado, né? O investimento público, ele alavanca o investimento privado, sobretudo em estruturas em que precisa se alocar o risco de forma intertemporal, que é precisamente o que a gente tem na infraestrutura. O Brasil, como sabemos aqui, e também colocando alguns números, vem subinvestindo. O professor Luciano teve a oportunidade de dar um número macroeconômico da taxa de investimento, mas quando a gente fala da infraestrutura, os números estão até fazendo uma pequena correção no número dele. O Zé Roberto, o professor que está organizando aqui o
painel publicou um artigo agora recente, baseado nos números da ABDIB. A necessidade adicional de investimentos em infraestrutura, nos cálculos da ABDIB, é de 260 bilhões, e não de 100 bilhões. Tá? São 45 bilhões de euros, mais ou menos, adicionais ao que se investe hoje. Hoje a gente está investindo algo como 30 bilhões de euros. Para dar uma dimensão do que significa o investimento público hoje no Brasil, no orçamento federal para o próximo ano, estão alocados 22 bilhões de reais, ou algo como pouco mais de 4 bilhões de euros. Ou seja, da necessidade que deveríamos investir, apenas 5% viria do investimento público. O que parece um contrassenso, e é um contrassenso, numa agenda de investimento de infraestrutura. Então, para voltar ao ponto principal, nós estamos agora transitando de um momento, acho, de muita polaridade, inclusive polarização, perdão, no debate político e econômico brasileiro, para o reconhecimento da necessidade da complementariedade dos investimentos públicos e privados. Eu acho que é importante trazer aqui também para o seminário algumas questões que são dadas e de avanços, né? O Brasil fez avanços assim indiscutíveis na área tanto normativa como da governança dos investimentos na infraestrutura. Data ainda da década de 90, a primeira lei de concessões, no início dos anos 2000, nós tivemos as leis de PPPs, a lei de PPP, que foi aprimorada pela prática de uma série de PPPs ao longo dos últimos anos, e mais recentemente também o país avançou muito na governança dos investimentos de infraestrutura, em particular com o programa do PPI, que é um grande feito do Brasil. Hoje o Brasil tem quase mais de 900 bilhões de projetos aí, dentro desse programa de PPI, de infraestrutura, sendo estruturados em bancos como o BNDES. Mas ainda assim nós precisamos avançar e ainda é pouco, né? Agora, precisamos avançar a partir do cenário onde nos encontramos hoje. E onde nós encontramos? Nós nos encontramos num contexto em que nós temos um relativo consenso da importância do investimento em infraestrutura, do aumento desse investimento, do aumento do investimento público. Nós temos um sistema financeiro no Brasil que é dos mais avançados, eu diria, do mundo, e aqui está falando alguém que viveu no exterior, eu morei no exterior há muito tempo. Sistema brasileiro de financiamentos, temos bancos brasileiros, o mercado de capitais brasileiros, os profissionais brasileiros são extremamente sofisticados. O mercado financeiro brasileiro é muito sofisticado e capaz de trabalhar com as complexidades do financiamento de longo prazo. Nós temos um mercado de capitais que fez avanços notáveis nos últimos anos, como foi colocado aqui pelo presidente Luciano, e temos uma participação crescente do mercado de capitais. Agora, quando a gente está falando de infraestrutura, ainda que a gente leve em conta o avanço que foi feito no mercado de capitais, ele ainda tem um viés em cima de projetos de brownfield, ou seja, se levarmos em conta, voltando àquela números que trabalhamos anteriormente, de necessidades adicionais aí, ou de investimentos totais de infraestrutura de 420 bilhões, levando em conta o PIB brasileiro atual, a gente teria aqui um volume somente na área de logística, de necessidade adicional de investimentos, da ordem de 180 bilhões por ano. O que acontece? Grande parte dos projetos que são tocados via tarifas ou que têm riscos mais facilmente precificáveis, eles foram atacados nos programas de privatização e de concessão dos últimos anos no Brasil. Grande parte dos projetos que o Brasil precisa realizar nos ciclos futuros, eles têm um nível de risco muito mais elevado do que a gente tinha anteriormente. Adicionalmente a isso, dentro desse programa que todos queremos ver o Brasil realizar, tem um conjunto de investimentos, isso me leva aqui aos pontos que foram trazidos aqui pelo Nicolás,
que são investimentos realizados ou que precisam ser concedidos ou precisam da atuação de estados e municípios, onde existe uma percepção de risco por parte do investidor privado muito maior associada aos ciclos econômicos. Então, o que é... Sim. Desculpa, pedir para ser breve, porque nós... Sim, já vou concluir. Vou concluir. Então, o que acontece é que, certamente, o Brasil precisa colocar em marcha todos os mecanismos que ele tem para promover esses investimentos. Então, precisamos trazer o Banco de Desenvolvimento do país de volta, porque ele se recolheu demais nos últimos anos do financiamento. Essas estruturas de risco precisam que o BNDES tenha uma participação muito maior. Precisamos de fundos garantidores, sim, para esses investimentos nos níveis inferiores de governo. E precisamos, sobretudo, reforçar as estruturas de governança. Isso me traz novamente aqui aos comentários, e aqui eu concluo, do Nicolás, que é o reforço das estruturas de planejamento e de coordenação entre níveis de governo. Na área de logística, nós precisamos reforçar o planejamento de longo prazo no país, dando poder à Infra-SA, que foi recentemente formada, para que efetivamente projete os investimentos de longo prazo no país, dando visibilidade, dados e conhecimento para que o setor privado reduza a sua percepção de risco e que possa participar dos projetos, efetivamente do financiamento dos projetos. Eu tinha mais alguns pontos aqui para fazer, mas esses eu acho que são os principais, atendendo aí a demanda da Esmeralda pelo tempo. Muito obrigado, então, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a todos os intervenientes e aos participantes, quer presencialmente, quer remotamente, e o resto, uma boa tarde para todos. Muito obrigada.